Achou? Se não achou, acompanha na tela. Tem como projetar para a gente? Jonas, capítulo 1. Olha o que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Coloque a mão no seu coração, amém? Pai, nós oramos, Deus, cremos que o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Eu creio, Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, que o Senhor quer e deseja falar conosco, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós será pregado, será ministrado, que nada, Pai, impeça a sua palavra de ser ministrada nessa noite, nem os nossos problemas, nem as nossas preocupações, nem as nossas ansiedades. Nós lançamos diante do Senhor todas estas coisas e cremos que a tua palavra cairá com uma boa semente em nosso coração nesta noite, e ela vai crescer, ela vai florescer, e ela vai dar bons frutos. Em nome de Jesus nós oramos. Quem crê, diga amém. Amém. Diz a história, gente, de um homem chamado Alexandre o Grande. Talvez foi eu falar dele um pouco sobre história. E Alexandre o Grande, ele morreu assim como Jesus aos 33 anos. Olha que curioso. Nós sabemos que ele era um cara totalmente destemido, um cara que, apesar de inúmeros defeitos, era um cara guerreiro, destemido, que não tinha medo de batalha, não tinha medo de enfrentar lutas. A história diz que esse homem morreu infeliz. Sabe por quê? Porque não tinha mais terras para ele conquistar. Tudo aquilo que ele se propôs a conquistar, ele conquistou. E diz a história que ele morreu infeliz por isso. E tem uma história muito interessante dele, que um dia ele chegou até um lugar de batalha, e ele ficou sabendo que um dos seus soldados tinha fugido do inimigo, fugido da batalha, tinha ido se esconder com medo de enfrentar o inimigo. E ele chegou até esse homem, pediu para trazê-lo na presença dele, e começou a conversar com ele. E falou: rapaz, o que aconteceu? Fiquei com medo de enfrentar o inimigo. E perguntou: qual o seu nome? E ele falou: meu nome é Alexandre. Até então Alexandre o Grande estava compassivo. Quando ele ouviu que aquele soldado chamava Alexandre, ele parou, fechou a cara. Algo se transtornou no coração dele. Ele pegou aquele homem pelo colarinho, levantou e falou assim: ou você muda de nome, ou você muda de atitude, porque esse nome não é para quem foge, esse nome não é para quem se esconde do inimigo. E aqui nós estamos diante de uma história de um homem chamado Jonas, que ao invés de encarar o inimigo, ele resolveu fugir. Jonas está fugindo de Deus. Ao invés de Jonas mudar de conduta, ele preferiu fugir. Resolveu mudar de endereço. Deus dá uma palavra para ele e ele não corresponde à palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas Jonas significa pomba. E Jonas não tinha nada de paz. Talvez era aquilo que mais significaria o teu nome. Nesse momento ele estava totalmente bravo, totalmente irritado, totalmente desgostoso com aquilo que Deus tinha para a vida dele, de acordo com aquilo que o propósito Deus tinha para ele. Não sei se você sabe, mas Jonas ele viveu um pouco após do profeta Eliseu. A gente fala muito da história de Jonas, e normalmente o que a gente ouve falar é a história da baleia, e muita gente nem sabe que Jonas era um profeta. Sabia disso? Jonas foi um profeta. A gente fica só nessa história e não sabe, mas a Bíblia vai registrar isso, que Jonas foi um profeta no tempo do rei Jeroboão II. E ele foi um homem que foi muito usado na nação de Israel neste tempo do reinado do rei Jeroboão. Ele era um profeta. Alguns teólogos, eles tentam, de uma forma veemente, refutar o livro de Jonas. Você sabe, mas muitos querem descredenciar o livro de Jonas, dizendo que é uma alegoria, que é uma história, história, que de fato não aconteceu, porque eles não conseguem aceitar o fato de Jonas ter sido engolido por um peixe, ficar lá 3 dias, e depois ser vomitado em outro lugar. Eles não conseguem falar: não, como assim, isso aí não é verdade, isso aí
Mas a grande realidade é que nós cremos em toda a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu creio em toda a palavra de Deus. Eu creio até na capa, meu irmão. Se lá tivesse alguma coisa para mim, eu faria. Isso aí é para mim, é promessa de Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu faço parte daqueles que creem, mas alguns já não creem, acham que não é bem assim. Não, nós cremos. Deus é poderoso, meu irmão. Como que o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas, todos os animais, o Deus que fez, o Deus que me fez, que fez mais de 7 bilhões de pessoas diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém na face da terra. Mesmo os gêmeos não são iguais. Você acha diferente? Sim ou não, gente? Como esse Deus não poderia ter feito o que fez na vida de Jonas? Então é uma história real. É uma história verídica. Tenha convicção no seu coração. Isso aconteceu. Isso é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade. Você pode dizer isso? Porque assim, tudo que está na Bíblia é verdade. E eu creio. Amém, gente? A gente tem que ter convicções no coração. Mas enfim, algumas curiosidades sobre o profeta Jonas. Primeira curiosidade: ele foi o primeiro profeta, olha que interessante isso, a pregar numa nação totalmente gentílica. Ou seja, que não era judia, que era fora do povo de Deus. Ele foi o primeiro profeta a ser enviado. Ou seja, Jonas foi o primeiro missionário transcultural. Segunda coisa que é interessante é que ele também foi o primeiro profeta, isso não é muito bom, mas ele foi o primeiro profeta a desobedecer uma ordem direta de Deus. Em terceiro lugar, ele é o único pregador da história, olha que interessante, que pregou uma mensagem e teve sucesso de 100% na sua mensagem. A Bíblia vai dizer no final do livro de Jonas que toda Nínive se converteu, se arrependeu e se converteu ao Senhor. Ele foi o único cara que fez esse feito, meu irmão. Enfim, Deus dá uma ordem para ele. Qual que é a ordem, gente? Diga assim: vá para Nínive. Não, mais forte: vá para Nínive. Ou seja, a capital, hoje nós conhecemos como a capital da Síria. Nínive significa bela, adorável. Porém, Jonas obedece, gente? Obedece ou não? Jonas desce até um porto chamado Jope, que fica um pouco abaixo, um pouco ao sul de Nínive. E lá ele resolve pegar um barco e ir em direção a uma cidade chamada Tarsis, que para hoje seria como Espanha. Era completamente oposto à rota que Deus tinha mandado ele ir. Era completamente oposto e dava uma distância absurda. Ele falou: vou pegar o primeiro barco que eu encontrar para o lado contrário e vou vazar, porque eu não quero cumprir aquilo que Deus tem na minha vida. E aqui eu aprendo algo poderoso, eu quero compartilhar com o teu coração, gente. Não existe nenhum lugar tão longe que nós estejamos que o Senhor não nos encontre. Jonas achou que ia para o lugar mais longe possível. Se você pegar o mapa, eu esqueci de mandar para o pessoal o mapa disso aí para você entender, mas só para você ter uma ideia, mais ou menos assim, se Nínive estava por aqui assim, ó, Jope estava aqui embaixo. Sabe onde estaria Tarsis? Aqui assim. É do outro lado. Não tem nada a ver. É fora de mão. E talvez você está pensando: pastor, eu estou longe demais de Deus. Eu tenho fugido da presença de Deus, tenho fugido do propósito que Ele tem. Até estou ainda com Ele ali, ainda oro, ainda leio a palavra, mas você sabe que Deus não te chamou para ficar no banco. Você sabe que Deus não te chamou para fazer o que você está fazendo, querido. Você está dizendo assim, ó: Deus não pode me encontrar mais, Deus não vai me resgatar mais. Eu tenho uma palavra para você: não tem lugar tão longe que o amor de Deus não te encontre. Não existe lugar distante, não existe profundidade. Eu posso falar sobre isso. Não existe altura, não existe nada que não possa ser encontrado e localizado pelo GPS de Deus na sua vida. Nada escapa aos olhos do Senhor. Se a gente fizer a cama no alto, Ele diz: na montanha, lá Ele está. Se fizer no vale, lá Ele está. Ninguém fica oculto aos olhos do Senhor. Isso para o bem e para o mal, querido. A Bíblia fala que o Senhor está com os olhos como chamas de fogo. Aleluia, isso é poderoso. Ele não precisa de farol. Os olhos deles iluminam o caminho. Esse Deus é poderoso, meu irmão. Ele trouxe aqui neste lugar.
para dizer para alguém: eu estou de olho em você, eu não esqueci de você, ainda dá tempo de voltar para o meu propósito. Amém? E o primeiro erro que a gente comete, Jonas, sabe qual que é? A gente aprendeu isso errado muitas vezes. O primeiro erro que a gente comete é julgar a fé de Jonas. A gente fala: esse Jonas não presta, Jonas é um desobediente, esse Jonas daí está furado, sei lá. Vai ensinar na escola bíblica infantil o que a gente enfatiza, vamos falar a verdade. O que a gente enfatiza? Jonas, fujão. Não é, sabe por isso? Se eu falar, defina Jonas em uma palavra, como é que você vai falar? Fugitivo, medroso, desobediente. É ou não é, gente? Só que Jonas era crente. E eu vou te provar isso. Olha para a sua Bíblia, Jonas capítulo 1, verso 8. Quando Jonas é questionado pelo capitão do navio que ele estava, ele faz uma coisa. Tem muito crente que não faz isso, mas ele faz, ele é crente. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Você sabe da história, o mar começou a ficar ruim, vento, tempestade, o mar ficou revolto. Qual a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Olha só, perguntando pelo capitão. E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor. Não se escondeu. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. O cara era crente, meu irmão. Quando perguntaram quem ele falou: eu sou servo do Deus poderoso, sou adorador. É que adorador foge às vezes. Crente também sente medo. A gente é crente, irmão. A gente não é super-homem. A gente não é super-herói. Olha só de novo. Jonas orou, gente. A coisa ficou feia. Sabe o que ele fez? Ele orou. Não parece crente? Crente tem a mania de orar quando a coisa está ruim. Olha o capítulo 2 na sua Bíblia, para você ver que não é mentira minha. Confere aí, meu irmão. Não acredita em mim, não. Capítulo 2, verso 1. Lá dentro do peixe, diz o texto. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas orou, irmão. Jonas era crente. A gente fala que ele não é crente, mas Jonas era crente, era temente a Deus. Você sabe qual que é o problema? Sabe que porque Jonas não quis ir para Nínive? Porque, assim como a maioria dos judeus, eles odiavam Nínive. Nínive tinha o pior exército e mais sanguinário exército da terra. Você não tem noção das barbaridades e as atrocidades que eles faziam com os cristãos. Eles cresciam na cultura deles odiando esse povo. Quando Deus falou assim: ó, eu vou te levantar e eu vou te levar aquele povo lá, sabe aquele povo terrível que mata a crente? Ele falou: e eu vou, através da sua boca, salvar. Jonas sabia que se ele pregasse, aquele povo ia se converter, irmão. Ele falou: eu me nego. Ele falou: não vou. Eu me nego. Deus pede o que o Senhor quiser para mim, eu vou para qualquer lugar que o Senhor quiser, mas eu não vou pregar para aquele povo lá, não. Aquele povo não merece a tua graça. Aquele povo não merece o Senhor. Aquele povo não merece arrependimento. Aquele povo tem que morrer. Esse era o sentimento de Jonas. Você fala: pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque muitas vezes a gente está igual a Jonas. Deus fala para você: ora para fulano. Você fala: eu? Manda outro. É ou não é, gente? Fulano se converter. Não. Se converter, Jesus volta no dia seguinte. A gente fala isso ou não fala, gente? A gente é igual a Jonas. A gente é crente, mas a gente vacila às vezes. A gente é crente, mas às vezes fica com medo. A gente é crente, mas Deus vira e mexe para recalcular a rota da nossa vida. E Deus, ele começa um processo na vida de Jonas. Eu quero compartilhar com você pelo menos 3 coisas que Deus fez para recalcular a rota na vida de Jonas. Quem quer aprender, diga amém. Comece a anotar. Primeiro lugar, a gente precisa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Anote isso. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia.
Gente, uma coisa que nós precisamos aprender como servos de Deus. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Tem gente odiando o pecador e amando o pecado. Como assim, pastor? Não importa o que aquela pessoa fez, meu irmão. Deus continua amando aquela pessoa. Não foi assim com você? Não é assim comigo? Não importa o que a gente faça, o amor de Deus, Ele continua poderoso, constante, verdadeiro, fiel sobre nós. Então Jonas precisou aprender a amar o que Deus ama e odiar o que Deus... Amar o que Deus ama e odiar o que Deus... Essa é a primeira lição. Quer viver algo novo na sua vida? Quer recalcular a rota do seu ministério? Quer recalcular a vida como cristão, como você nunca viveu? Comece a amar o que Deus ama. E Deus ama o pecador. Não tem nada que Deus ame mais do que o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, por amor. Essa é a máxima do Evangelho, não há outro. Não há outra frase para a gente falar, não há outro texto para citar. Deus amou o mundo. O Evangelho se baseia no amor de Deus pelo mundo, pelo pecador. Ele não amou crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele amou gente perdida, destruída, que ninguém dá nada. Que tal amar o que Deus ama? E começar a odiar o que Deus odeia? Que tal começar a separar as pessoas dos problemas das pessoas? Sabe que a gente não está vivendo o melhor de Deus muitas vezes? Porque a gente mistura o problema e a pessoa. A gente esquece que pessoas são falhas, pessoas devem, mas que elas são dignas do nosso amor ainda assim. Comece a amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Jonas queria o juízo de Deus sobre Nínive. Lembra de Sodoma e Gomorra? Quem lembra da história? Caiu fogo do céu, aquela cidade foi aniquilada. Se você estudar o livro de Jonas, você lê, gente, o livro de Jonas tem 4 capítulos, você lê em menos de 10 minutos. Você nunca leu o livro da Bíblia, vai para sua casa hoje, separa 10 minutos entre o livro, você vai poder dizer amanhã assim, eu já li um livro da Bíblia. 9 minutos, 10 minutos, você lê o livro inteiro. E você vai encontrar um trecho muito interessante. Jonas, ele vai até lá, ele prega para o povo, emburrado, mas prega. Sabe o que ele faz? Ele sai da cidade, ele vai até o monte mais alto. Parece que eu estou vendo o mesmo texto de Sodoma e Gomorra. Ele arma uma tenda no morro mais alto, bota uma cadeira, pega a Coca-Cola, o Doritos, põe o pé assim e fala: Deus, vai, agora manda fogo, destrói isso aí tudo, rebenta. O texto diz isso, não a parte do Doritos, mas o resto ele diz tudo isso. Leia para você ver. Jonas queria a destruição daquele lugar. Jonas não queria que eles se arrependessem. Jonas não queria que eles se consertassem, porque ele tinha ódio daquele povo. Ele estava na rota errada como profeta. Ele era um profeta de Deus que estava na rota errada, irmão. Deus quer corrigir a rota da nossa vida. Comece a amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. Segundo lugar, anote isso: Deus é um Deus de novas oportunidades. Não, Deus é Deus de novas oportunidades. Vamos dizer junto isso? 1, 2, 3. Deus é Deus de novas oportunidades. Olha o que diz Jonas capítulo 3, do verso 1 ao verso 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Diga segunda vez. Com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive. Deus repetiu, gente. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Sabe como Deus mostra que Ele é de novas oportunidades para Jonas? Dando para ele uma nova oportunidade. Depois do processo, eu não quero enfatizar falar do peixe hoje. Depois do processo do peixe, ele chega na cidade e Deus fala: agora vai de novo, Jonas. Mais uma chance, estou te dando. Deus é Deus de novas oportunidades. Quer recalcular a rota da sua vida hoje? Entenda que Deus é Deus de novas oportunidades. Você está aqui hoje, meu irmão, é uma nova oportunidade.
Deus, Ele dá novas oportunidades todos os dias. Ele fala que todas as manhãs se renova misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Quando você acordou hoje, Deus renovou sobre a tua vida misericórdia e graça. Ele renovou bondade, Ele renovou amor, Ele zerou o teu cronômetro e te deu mais 24 horas para você viver novas oportunidades. Eu não sei explicar mais do que isso para você, mas Deus é assim. Deus é Deus de novas oportunidades. Deus não é um Deus que a gente vai lá, faz uma vez ou deixa de fazer. Ele pega uma pedra e amassa a nossa cabeça e fala tchau, chega. Não. Já fala que Deus, ele é longânimo em perdoar e tardio em irar-se. Ame o que Deus ama, seja longânimo em perdoar e tardio em irar. Mas tem crente que fala, não, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, então primeiro eu me iro, depois eu perdoo. Meu irmão, isso não é Deus, isso é outra coisa, isso não é Evangelho, isso é qualquer outra coisa menos o Evangelho, isso é qualquer coisa menos do que a Bíblia Sagrada. Deus é longânimo, Deus é paciente. Não estou dizendo para vocês zombar dele, não é isso não. A parte de Deus não se zomba, aquilo que eu não semear, ele. Mas Deus é longânimo, Deus é paciente e Deus é Deus de novas chances. Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você, ei, acorda, eu tenho uma nova chance para você. Para alguns ele está falando, nem que eu tenha que pegar um peixe. Olha o peixe aí na história, o peixe voltou para a história. Nem que eu tenha que pegar um grande peixe e colocar dentro e cuspir você no seu propósito, lá na Além do Véu Santander, mas eu vou fazer isso. E Deus está pegando gente de tudo quanto é bairro aqui de Santander, me cuspindo aqui nesse lugar. Não tem carro lá fora, tem peixe. Vocês veem carro, mas eu vejo um monte de peixe lá fora e Deus colocando gente aqui. Gente, a gente não merece segunda chance. Ninguém merece. Nenhum de nós merecemos uma segunda chance. Porque isso não tem a ver com a gente. Isso tem a ver com a graça de Deus. Isso tem a ver com o favor de Deus. Amém? Amém. Terceiro lugar, anote isso. Quanto mais eu obedeço, menos eu me esforço. Você pode dizer isso no 3? 1, 2, 3. Quanto mais eu obedeço, menos eu me esforço. Mais uma vez, quanto mais eu obedeço, menos eu me esforço. A gente conhece o texto, 1 Samuel 15, 22, que fala que é muito melhor obedecer do que sacrificar, né? Mas a gente insiste em fazer sacrifício. A gente insiste em andar de joelho até tal lugar. A gente insiste em andar em cima do sal grosso. A gente insiste em andar com patuá. A gente insiste em andar com a nota de $1 na carteira. Trevo de 4 folhas. A gente insiste em sair de casa, em vez de ler a Bíblia, ler a coluna de horóscopo. A gente insiste. Tem gente que tem aplicativo aí do horóscopo. Deus está me revelando agora. Eu vou orar e teu celular vai pifar, irmão. Gente, é mais fácil, é só obedecer. É só obedecer. Na religião a gente aprendeu que quanto mais eu me esforço, mais eu obedeço. Não é isso? Isso é religião. Quanto mais eu me esforço, mais eu. Na graça, quanto mais eu obedeço, menos eu me esforço. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. O verso 3, capítulo 3, verso 3, assim, ó, que para percorrer Nínive demorava 3 dias. Quantos dias? 3. Quantos dias, gente? 3. O texto vai dizer que Jonas, ele pregou 1 dia. Quantos dias? 1. E uma mesma mensagem. Ele saiu gritando na cidade e falou assim, já você errou, né, Deus? Tá bom, segunda chance, entendi. Essa vez foi um peixe, talvez a próxima, não sei o que vai fazer comigo, eu vou lá. Ele passa na cidade andando 1 dia apenas. Precisava de quantos dias para percorrer a cidade? 3. Ele passou quanto tempo? 1. Gritando uma mesma mensagem, dizendo assim, em 40 dias essa cidade vai ser destruída e virá o juízo de Deus. Gente, a gente se esforça, prepara a mensagem, a gente estuda.
A gente vai no Google, a gente vai na enciclopédia, a gente fala com os irmãos, com os amados, a gente vai para uma teologia, para pregar uma mensagem. O cara pregou a mesma mensagem, falando uma frase. Era para andar 3 dias, o cara andou um dia. E sabe o que aconteceu? Todo mundo se converteu. O texto vai dizer lá no capítulo 4, no verso 11, que 120 mil pessoas se arrependeram a Cristo. A Cristo não, a Deus. Cristo não existiu. 120 mil pessoas se arrependeram. Como pode um cara pregar uma mensagem durante um dia e 120 mil pessoas se arrependerem, gente? Era a graça de Deus se manifestando, dizendo assim: só me obedece, que o resto eu faço. Você não está entendendo? Quanto menos a gente se esforça e mais a gente obedece, Deus está falando, Deus faz, irmão. A gente quer fazer no braço, a gente quer levar no peito, a gente quer romper com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, mas Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, só faz o que eu mando, que você vai ver a rota da sua vida sendo recalculada. Meu irmão, foi poderoso. Eu tenho isso para você: aprenda a descansar mais e se cobrar menos. Você pode dizer para alguém? Fala para alguém, descansa mais. Não é melhor você falar assim: relaxa, irmão. Fala para ele: relaxa, de boa. Gente, descansar não é coisa para preguiçoso, não. Deixa eu falar para você: descansar não é coisa para preguiçoso. Descansar em Deus é coisa para quem confia em Deus. Não adianta você ficar estressado, não adianta você ficar nervoso, não adianta você pular dessa altura 3 pulinhos, não adianta. Não adianta. Já fala que por mais que a gente faça, a gente não pode colocar um fio de cabelo na cabeça, a gente não pode mudar nada. Então relaxa, irmão, descansa. Deus é poderoso. Aqui Salmo 37, 5: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Quem é justo aqui, diga amém. Amém. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Quem é inocente aqui? E com medo agora. Quem é justo? Quem é inocente? Fiquei preocupado agora deu um constrangimento agora. Sabe o que você está falando? A gente está falando de graça. Você é justo e você é inocente, porque você não foi justificado e nem inocentado porque você é bom. Você foi justo e inocentado porque Ele é bom. Quem é inocente aqui, diga amém. Não, a gente é inocente porque Ele se fez culpado. Descansa, desfruta mais, irmão, da vida, curte mais a vida. Olha o verso 7 que diz: descanse no Senhor. Fala para alguém: descansa no Senhor. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Fica tranquilo, fala para alguém assim: fica tranquilo. Deus está no controle. Você crê nisso? Você pode celebrar essa palavra então? O livro termina com uma pergunta em aberto. Se você ler depois, você vai entender isso aí. Deus falando com Jonas, dizendo a seguinte frase: isso me chocou. Olha a frase: não deveria eu ter pena, ou seja, compaixão, desta grande cidade? Isso me choca, porque a história de Jonas não fecha, ela não tem um ponto final. Ela termina exatamente com essa pergunta. E o Espírito Santo quer que você saia desta noite com essa pergunta no seu coração: eu não deveria ter pena de tal pessoa? Eu não deveria ter pena, compaixão? Para você entender melhor, o original aqui tem a ver mais com compaixão. Eu não deveria ter compaixão de fulano. Eu não deveria ter compaixão de tal igreja. Eu não deveria ter compaixão de tal família. Essa é a pergunta que Deus deixa para Jonas responder. E essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você nesta noite. Gente, Deus tem compaixão. Deus tem compaixão de quem a gente condena.
questão é qual resposta você vai dar diante dessa pergunta. Compaixão por quem Deus tem compaixão, ou condenação por quem Deus tem compaixão? Isso vai falar para mim de qual rota nós estamos, qual caminho nós estamos como igreja, qual caminho nós estamos como cristãos. Deus quer mudar a nossa visão de justiça. Chega de bater no peito e falar assim: Deus é justiça. Exatamente, Deus é justiça. E a nossa justiça, já fala que é como trapo de imundícia. Ela não serve para nada, nem para limpar o chão. Deus é justo. Ele faz a justiça dele conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Amém. Isso tem que gerar duas coisas no seu coração: libertação. O Espírito Santo quer libertar o teu coração. E o Espírito Santo quer trazer uma nova perspectiva para a tua vida. Pessoas que têm justiça própria vivem aprisionadas a outras pessoas. Então é uma noite de libertação, eu creio. Cadeias vão cair na sua vida, na sua família, na sua história, no seu passado. Você vai ser liberado para viver coisas novas. Porque você vai entender aqui hoje que Deus é aquele que tem maior compaixão sobre todos e tudo. E você vai sair daqui renovado. Você crê nisso? Amém. Você pode se colocar de pé, quero orar com você. Olhe para cá, querido. Você que essa palavra falou com você. Você que tem andado numa rota errada. Você que entende que precisa tomar um novo rumo na tua história. Sai do teu lugar. Venha diante do altar do Senhor. Venha orar. Venha buscar. Eu falo assim: pastor, para que eu tenho que ir? Não pode ser daqui? Pode, mas existem atitudes que você precisa tomar. Existem passos que você precisa dar. Você sai do seu lugar, você está dizendo assim para Deus: Deus, eu creio na tua palavra. Amém. Você não está vindo porque um homem está falando, você está vindo porque o Senhor está aqui. Você deve vir porque o altar, este lugar que é uma plataforma, que é um palco, espiritualmente é um altar. E é no altar que nós lançamos tudo aquilo que está errado. Não é na vizinha, não é no Facebook, não é numa rede social, lá não é lugar para isso, não é lugar para você botar a foto mais feliz da sua vida. O altar é o lugar de você colocar seus desesperos, suas angústias, suas questões. Daqui é o lugar certo, porque aqui, sabe, só no altar de Deus onde tem um fogo consumidor, que Ele não nos consome, mas consome aquilo que nos consome. É só no altar que existe compaixão. Lá fora ninguém vai ter compaixão de você. No altar, o Senhor, o seu Espírito Santo, Ele terá compaixão de você. Assim como Ele teve, irmão, Ele não permitiu uma cidade inteira pecaminosa, uma cidade inteira de 120 mil pessoas. O texto diz que Ele não permitiu que essa cidade se perdesse. Você acha que Ele vai permitir que você se perca? Você acha que Ele não está olhando para a sua situação? Você acha que Ele não está vendo que você tomou talvez decisões erradas, tomou um caminho errado, um rumo errado? Você acha que Ele não tem compaixão suficiente para mudar a sua história nessa noite? Ah, queridos, eu creio. Você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Você não veio à toa, você não é fruto do acaso. O Senhor te trouxe aqui esta noite. Comece a orar, igreja. Levante as suas mãos para cá. Vamos orar. Vamos declarar um novo tempo para essas vidas, recomeços para elas, novas oportunidades. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Espírito Santo, em Teu nome. Estamos aqui em Teu nome, Espírito Santo.